Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa conversa focada de hoje. Vamos analisar juntos o material que a gente recebeu, vídeos preparatórios, guias de estudo, enfim, para extrair o essencial sobre um objetivo bem claro, né? A aprovação no concurso para agente administrativo da Polícia Federal. Exatamente. A ideia é justamente essa. Mapear os conhecimentos que são, assim, indispensáveis e aqueles detalhes que, olha, podem ser decisivos na hora H. Entendi. Queremos organizar esse universo todo de conteúdo de uma forma mais estratégica para quem está buscando essa vaga, que é de nível médio, né? Com um salário inicial bem interessante, ali na faixa de R$ 5.500 a R$ 6.000. E atuação nacional, que é um atrativo a mais. Com certeza. E a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Ótimo, então vamos lá. Vamos começar a organizar isso. Os materiais indicam a Sebrasp como uma bomba mais provável. Olhando para o conteúdo todo, que grandes temas saltam aos olhos assim, como cruciais mesmo? Olha, algumas áreas são tipo unanimidade nas fontes que a gente viu. Direito administrativo é sem dúvida uma delas. Sempre, né? Sempre. E especialmente atos administrativos. É preciso entender bem os conceitos, os atributos, e aqui vale até lembrar daquele mnemônico, o PAT, sabe? O PAT, claro. Presunção, autoexecutoriedade. Isso, tipicidade e imperatividade. E também os requisitos, o famoso COF-FOMO. COF-FOMO, competência, finalidade, forma. Motivo e objeto. Exato. E é essencial, assim, não confundir atributos com requisitos, né? E saber identificar os vícios de cada elemento. Como, por exemplo? Por exemplo, o excesso de poder, que é um vício que afeta a competência, ou o desvio de finalidade que, bom, atinge a finalidade do ato. Entendi. E por que essa distinção, assim, entre excesso de poder e desvio de finalidade é tão relevante na prática para quem vai assumir o cargo depois? Olha, é relevante porque impacta diretamente na validade dos atos que o servidor vai praticar ou analisar do dia a dia, né? Saber identificar se um ato foi feito por alguém sem competência ou se buscou um fim diferente do que a lei previa, isso é fundamental para garantir a legalidade e, claro, para evitar responsabilidades futuras. Faz todo sentido. E ainda em direito administrativo, a Lei 8.112, o Estatuto do Servidor Público Federal, parece ser um ponto bem central, né? Nossa, sem dúvida alguma. Dominar as formas de provimento é chave. Nomeação, promoção e principalmente aqueles três que costumam dar um nó na cabeça. Assim, readaptação, reversão. Aproveitamento, reintegração e recondução. Entender a diferença entre eles é vital. Sempre confunde. Sempre. E saber o que é a investidura, que só acontece com a posse, né? Os prazos para tomar posse, que são 30 dias, e para entrar em exercício, 15 dias. Certo. Além das regras do estágio probatório, agora de 36 meses, e da estabilidade, são temas muito, muito cobrados pela Sebrasp. E o regime disciplinar também, claro. Deveres, proibições, penalidades. É indispensável. Essa diferença entre os R's no provimento, isso aí realmente exige atenção especial, né? Muita gente cai nessa. Com certeza, por isso vale dedicar um tempo extra para eles. Bom, passando para as regras de conduta, ética no serviço público é outro pilar importante. O que se destaca mais aí? Olha, o Decreto 1171 de 94, que é o Código de Ética, é leitura obrigatória, principalmente a lista de deveres e vedações. Mas, assim, a Lei de Improbidade Administrativa, 8.429 de 92, ganhou ainda mais peso, né? Especialmente depois daquelas mudanças de 2021. Verdade, teve aquela alteração importante. Exato. A grande virada foi a exigência de dolo, ou seja, a intenção clara, a vontade de cometer o ato ilegal para que ele seja considerado ímprobo. Antes não era bem assim para todos os casos. Isso mesmo. Então, conhecer os tipos de atos lá nos artigos 9, 10 e 11 e as sanções correspondentes no artigo 12 é crucial. E a Lei de Conflito de Interesses, a 12.813, também merece atenção. Essa questão do dolo na improbidade realmente muda o jogo para as questões, né? O foco agora é na intenção do agente público. E sobre direito constitucional, quais são os pontos, assim, inegociáveis? O que não dá para ir para a prova sem saber? A base, né, sempre. Princípios fundamentais e direitos e garantias fundamentais, o artigo 5º é
Bom, é o coração ali. Artigo 5º sempre cai, não tem jeito. Não tem. E entender a organização dos poderes, o conceito de Constituição. A Sebrasp gosta muito de cobrar os sentidos da Constituição, sabe? Sociológico, do La Salle, político, do Schmitt, jurídico, do Kelsen. Ah, sim, as visões de cada um sobre o que é a Constituição. Isso. E não só decorar os nomes, mas entender a ideia por trás. Por exemplo, entender a pirâmide normativa do Kelsen ajuda a visualizar a hierarquia das leis, que é um conceito super prático para o dia a dia. Claro. E a ideia de supremacia da Constituição, que significa que nenhuma lei, nenhum ato pode ir contra ela. Isso é chave. Eu notei também que os materiais falam bastante de noções de administração pública. Coisas como a diferença entre desconcentração, que é dentro da mesma pessoa jurídica, né? Sim. Criando órgãos. Isso, tipo ministérios dentro da União. Exato. E a descentralização, que aí sim cria novas entidades, né? Autarquias, fundações. E também aqueles modelos históricos. Patrimonialismo lá atrás, burocracia, lembrando do DASP na era Vargas, com a ideia de mérito. Sim, a tentativa de profissionalizar. Isso, e o gerencialismo mais recente, focado em resultados. Isso costuma cair muito. Olha, pode aparecer para dar contexto, sabe? Entender de onde vêm conceitos como a própria meritocracia ou os problemas do excesso de burocracia ajuda a entender a administração de hoje. Faz sentido. E saber as diferenças básicas entre as entidades da administração indireta também é útil, tipo o capital 100% público das empresas públicas versus a maioria do capital votante sendo público nas sociedades de economia mista. São detalhes que a Sebrasp gosta. Entendi. E claro, né, não dá para esquecer do básico que não é tão básico assim, português e informática. Embora sejam matérias comuns, têm suas particularidades para concurso. Com certeza. Como redação oficial em português, que tem toda uma formalidade. Exato. Dominar o padrão culto, as formas de tratamento, a estrutura dos documentos oficiais é essencial. E segurança da informação e informática, que para a Polícia Federal deve ser super relevante, certo? Fundamental. Conceitos de segurança, proteção de dados, redes, malwares, tudo isso é crítico no contexto policial. E não podemos esquecer de atualidades, né? Com um olhar especial para a segurança pública, tecnologia e sociedade. Verdade. Então, a estratégia geral, pelo que a gente está vendo, é equilibrar todas essas áreas, mas focando naqueles pontos onde as fontes mostram que as questões aparecem mais, né? Onde a incidência é maior. Perfeito. O mapa da aprovação, então, passa por dominar desde a teoria administrativa e constitucional, lá nos fundamentos, até a letra da lei mesmo, em temas como o regime jurídico dos servidores, a improbidade, sem descuidar da base de português, informática e o que está acontecendo no mundo. É isso aí. Não é só memorizar, né? É entender como esses temas se conectam, como eles se aplicam à função de agente administrativo e navegar por aquelas nuances, aqueles detalhes que a banca, no caso a Sebrasp, costuma explorar bastante. Exatamente. Bom, acho que conseguimos mapear bem os pontos principais. Sim, deu para ter uma visão bem clara do caminho e fica talvez uma pergunta para quem está nos ouvindo refletir, né? De que maneira o domínio desses fundamentos legais, éticos, administrativos não só prepara para passar na prova, mas também influencia ou deveria influenciar a postura e as decisões de quem realmente almeja ser um servidor público federal. Excelente reflexão para a gente terminar.